Mudança. Nazarick. Ela conseguiu quantos? Demiurgo perguntou a Sebas, surpreso e descrente. Você ouviu corretamente. Sebas respondeu. Aparentemente, ela foi até o Conselho Estadual de Argland e fez com que eles fizessem a maior parte do trabalho para ela, oferecendo sua própria população criminosa para nosso uso, o que saiu do orçamento do gabinete de segurança dela. Demiurgo colocou a mão na testa e empurrou os óculos até os olhos cristalinos. Ao contrário de estar chateado, ele estava extremamente satisfeito. Bem, agora, parece que eu mesmo devo elevar o nível. Estarei visitando a Aliança Cidade-Estado de Carnasus por alguns dias. Por favor, me ligue se precisar de algo. Ele disse com uma risada. Ela não vai me derrotar tão facilmente. O portal se abriu e ele partiu rapidamente, confiante de que o trabalho de Albedo durante a guerra não havia sido esquecido. Enquanto Demiurgo partia, Sebas retornou aos seus deveres, abordando o ator de Pandora que estava tomando conta dos assuntos como o ser mais sábio restante em Nazarick. Enquanto ele explicava o que havia aprendido, Pandora poderia, é claro, ser visto. Menvateris gut darem, talentes o findem. Ele disse simplesmente dos degraus da sala do trono. O trono em si estava vazio, e apesar de ser a criação pessoal de seu mestre, ele se recusou a sentar no trono de seu pai, preferindo governar dos degraus, como alguém indigno de tomar o pico mais alto do poder para si. Sim, mas mesmo assim isso é muito mais rápido do que o previsto. Eles estavam estimando algumas semanas para encontrar os materiais necessários para recriar o objeto. Não se passaram nem 3 dias e eles já passaram da metade. Mais 2 e eles podem muito bem estar. Eu queria que eles não se subestimassem tanto. Seu senso de inadequação só vem de se compararem ao incomparável Lord Ains. Sebas respondeu resignadamente. Das Isvar, mas isso os leva a se esforçar cada vez mais para agradar nosso Senhor, meu Pai, então, isso deve ser suportado. O ator de Pandora respondeu com uma voz dramática. Suponho que sim. Sebas disse e suspirou. Província Imperial de Baharut. Viajar pela Estrada Central 1 provou ser algo relativamente fácil de fazer. Ains gostava da companhia das 2 mulheres, e ele rapidamente se acostumou a acordar com uma ou outra de conchinha com ele de manhã para se aquecer. Além disso, ele descobriu que gostava de conversar com elas enquanto viajava. Mas sempre no fundo de sua mente havia uma medida de preocupação. Ele se perguntava o que Neia tinha acabado dizendo a Albedo e Chautiar. As 2 ainda não tinham aparecido. Eles estavam assistindo? Era um ponto de preocupação menor, e às vezes o assustava com um barulho repentino na noite. Foi depois de uma dessas ocorrências que Percy decidiu falar. Desculpe-me, mas não pude deixar de notar que sempre que há um barulho no escuro, você olha como se esperasse que um dragão saltasse sobre você. Você poderia explicar? Há algo com que temos que nos preocupar? Sua voz estava calma, mas ela também examinou o escuro com evidente preocupação própria. Riu mesmo, e balançou a cabeça. Acho que não, mas, bem, como explico isso? Longe daqui, há 2 mulheres que me amam profundamente, ou... Ele fez uma pausa, e Suadela e Percy olharam para ele atentamente. Bem, não é que eu não sinta nada por elas, a verdade é que eu as amo também, muito profundamente. No entanto, elas querem de mim coisas que eu não podia dar antes, e não tenho dentro de mim para oferecer agora. Receio ser um pouco atormentador e uma decepção ao mesmo tempo para elas, e é um tanto complicado. Ele estendeu a mão e mexeu a panela de ensopado que começou a borbulhar enquanto esquentava sobre as chamas. A menor das 2, embora seus sentimentos sejam genuínos, ela não conhece verdadeiramente o meu verdadeiro eu. Ela ama minha posição, ela ama meu papel, mas essas não são as mesmas coisas que eu diria isso a ela. Mas temo que em vez de procurar descobrir o que ela ama para si mesma, ela apenas mudaria quem ela é, e tentaria amar as coisas que eu amo, aproveitar as coisas que eu gosto, tudo apenas para me ter e me agradar, e então ela não seria mais ela mesma. Bufou com desprezo. Isso parece absurdo para você? Ele perguntou. Suedala parecia prestes a chorar. Isso não é justo. Ela disse com uma fungada. Como assim? Perguntou, surpreso com a resposta emocional dela. Se você não mostrar a ela quem você é, como ela vai saber o que realmente sente? Suedala fungou.
Talvez o que ela sinta seja verdadeiramente por você. Talvez não, mas não é justo você esconder isso, é? Talvez não. Respondeu, mas antes que ela me procure como eu sou, ela deveria ao menos se definir primeiro, por mais do que apenas seus desejos imediatos e desempenho em suas tarefas. Alguns anos atrás, durante a guerra, ela fez um trabalho maravilhoso, ela procurou aprender coisas novas e fez um trabalho muito bom, eu estava orgulhoso dela, mas desde então, bem, era como se voltar para casa trouxesse velhos hábitos e sua fixação a mantivesse para trás. Respondeu enquanto colocava ensopado em tigelas para cada uma delas. Para complicar ainda mais, ambas querem filhos, mas eu não estou pronto para isso. Eu também gostaria de ter alguns, mas não é tão simples. Eu não quero machucar nenhuma criança minha. E tem uma garota, uma filha adotiva. Você pode dizer, eu exigi tanto dela que ela se quebrou tentando me ajudar. Eu apenas continuei deixando ela seguir em frente. Apesar de ver o quanto ela estava se destruindo, eu nem vi o que isso estava fazendo com ela até que ela tentou acabar com a própria vida. Se eu pude deixar isso acontecer com uma criança, por que não com outra? Não. Ele balançou a cabeça. Absolutamente não. Então eu tenho que negar as duas até que eu tenha certeza de que estou preparado. E eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Disse com um suspiro um tanto taciturno. Vou dormir, vou ficar na última vigília. Ele acrescentou, e foi se deitar e dormir, pois não estava com vontade de comer. Quando ele estava dormindo, Chautiar e Albedo se acomodaram no que se tornou uma espécie de conferência mútua, não falada, mas acordada, para discutir o que haviam aprendido sobre seu mestre. É tão estranho ouvi-lo dizer essas coisas. Se ele soubesse quem somos, nunca as ouviríamos, não é? Albedo perguntou calmamente. Eu não acho que ouviríamos isso, e estou feliz por tê-lo ouvido. Talvez eu devesse tentar algo novo. Chautiar disse, se eu mostrar a ele que posso crescer, ora, talvez eu até seja sua primeira rainha. Ela piscou seu olho vermelho sangue para Albedo, mas a súcubo não mordeu a isca. O que você vai tentar? Albedo perguntou curiosamente. Talvez eu tente artes, pintura, música, escultura, moda. Ele parece ter gostado de alguns dos trabalhos que viu humanos fazerem. Dada sua coleção, talvez haja algo nisso. Ela disse pensativamente. Albedo conteve a vontade de insultá-la. No entanto, ela olhou para a pequena vampira e disse, isso pode ser adequado para você, mesmo que amamentar não seja. Ela piscou em resposta, enquanto a vontade de insultá-la corria à tona novamente, e Chautiar quase explodiu em chamas, se contendo devido à presença de Lord Ains. Novamente elas jogaram o jogo sagrado dos Supremos, e novamente Albedo saiu vitoriosa e aninhou-se ao lado de seu amado senhor com satisfação presunçosa que deixou Chautiar fervendo de fúria reprimida. E assim foi por dia após dia de viagem. Cada dia e noite elas passariam um tempo conversando e aprendendo mais sobre o senhor que admiravam, e cada dia elas aprenderiam mais sobre como ele os via e via o mundo, destruindo ilusões que elas tinham há muito tempo sobre seu desprezo pelo mundo em que viviam, e à noite elas aprenderiam mais sobre ele pessoalmente, jogos que ele gostava e dos quais elas nunca tinham ouvido falar, e para seu grande interesse, elas aprenderiam mais sobre os amigos que ele havia perdido. Mais de uma vez elas viram seu rosto subir e descer com sua alegria ou tristeza ao relembrar suas memórias. Foi somente quando chegaram à primeira cidade grande que elas viram uma mudança totalmente nova tomar conta de seu comportamento. Maravilhoso, ele disse com entusiasmo. É mesmo? Percy disse curiosamente. Sim. Respondeu, você nunca esteve em cidades como esta? Não, talvez não. Explicarei as coisas à medida que avançarmos. Estou familiarizado com tudo isso, embora raramente tenha tido a chance de vê-lo de perto. Por favor, faça isso, estaremos sob seus cuidados. Suadela disse hesitantemente, trocando um olhar com sua irmã enquanto elas o seguiam. Você vê aquela carruagem aberta e vazia ali? Ains perguntou, apontando para uma carruagem com vários assentos em um caminho pavimentado. Sim, o que há de tão especial nisso? É apenas uma carruagem vazia? Percy perguntou. Venha. Ele respondeu e caminhou até lá, entrou e colocou 3 moedas de cobre em uma caixa. Assim que se sentaram, a carruagem começou a se mover sozinha. Eu acredito que o rei feiticeiro tinha estabelecido isso nas áreas periféricas das cidades para que os cidadãos mais pobres pudessem trabalhar longe,
apesar de não terem cavalos, carroças ou carruagens próprias. Carruagens como essa viajam em um caminho fixo em um circuito, estendem os raios de emprego sem aumentar o custo das residências ao aumentar a demanda comutável. Entendo. Suadela disse, com uma voz que dizia que ela definitivamente não tinha visto. Conforme a carruagem se movia lenta e firmemente, ela parava em várias paradas e as pessoas entravam e saíam periodicamente. Está vendo ali? Ele perguntou com um sorriso enquanto apontava para os vários edifícios, longe de serem edifícios comuns de pedra. O que Percy e Suadela viram foi um conjunto exuberante de vegetação. Casas e empresas frequentemente continham vida vegetal em grande abundância. E ele continuou explicando. A maioria delas cultiva plantas comestíveis, mas algumas cultivam ervas e outras coisas que são usadas na fabricação de poções. Elas vendem os ingredientes para alquimistas e outros usuários de magia, bem como herbalistas e empresas que negociam com cidadãos comuns. Para manter esse crescimento possível, o excremento da população é encaminhado por um sistema complexo de esgotos subterrâneos para uma instalação que o usa para criar um novo solo inteiramente usando processos naturais. O rei feiticeiro começou a usar esse sistema no que hoje é a cidade de Carne, antes do início da guerra. Trabalhadores mortos-vivos são usados para isso porque ninguém quer fazer algo tão desagradável. No entanto, algum trabalho vivo é usado a esse respeito como uma penalidade para crimes menores que não justificam punição severa. O resultado final é uma bela cidade verde, melhor alimentada e produzindo mais do que nunca. Eles continuaram andando. Você notou todas as árvores ao longo da rua? Ele perguntou. Sim, elas são legais o suficiente. Suadela respondeu, mais para instigá-lo do que por entusiasmo genuíno. Elas não são apenas boas, elas dão frutos e estão disponíveis para consumo público. Então qualquer um que queira algo para comer, tem uma opção pública gratuita para simplesmente pegar algo para si. Vender é absolutamente proibido, mas comer um pouco e levar alguns pedaços para casa é bom. Ele explicou orgulhosamente. E aqueles que caem sem serem comidos? Percy perguntou curiosamente. Eles são dados como alimento para as feras ou usados para fazer solo mais rico por meio de processos de decomposição. Embora ele possa ser o rei feiticeiro, ele frequentemente parece agir sem magia apenas para mostrar às pessoas o que é possível. Disse em um tom de voz satisfeito. Além disso, no caso dessas árvores, bem, a copa que ela cria fornece às pessoas lugares com sombra para caminhar nos meses de verão. Um dragão voou sobre suas cabeças, lançando uma grande sombra sobre todos eles, mantendo seus papéis. Albedo e Chautiar fingiram admiração, e descobriram que gostavam quando seu senhor ria de sua pequena brincadeira. Não se preocupe, o sistema postal foi radicalmente expandido aqui ao longo dos anos, e tenho certeza de que o dragão está apenas carregando correspondência, ou esse é meu palpite, já que ele está segurando uma lancheira modificada. Ele disse de passagem. E agora? Suadela perguntou, perplexa. Durante a guerra, a general Henri inventou algo que ela chamou de lancheira do dragão. Era um tipo de grande transportador de tropas que lhe permitia deixar pequenos números de soldados no campo de batalha. Depois da guerra, alguns deles foram reaproveitados e receberam prateleiras, correias e assim por diante para armazenar correspondências. Agora eles voam sobre a maior parte do Império Feiticeiro. Era explicou. Ela disse. De fato, eles designaram estações aéreas onde os dragões pousam e então as coisas são enviadas para diferentes estações de triagem. É claro que, por mais impressionante que isso seja, as instalações de energia que ele começou a construir recentemente são verdadeiras maravilhas. Disse entusiasticamente. Poder, o quê? Suadela perguntou novamente. Ele começou a usar um sistema de martelos mágicos em pedras de calor. As pedras de calor ficam sob tanques de água, e como a água se expande em 1699 vezes seu tamanho na forma gasosa em comparação ao seu estado líquido, ela por sua vez força uma série de abas a girar. E essas abas nessas instalações de energia são usadas para fornecer luz e energia para várias áreas industriais importantes, como ferreiro rúnico e outras instalações que fazem coisas para o Império Feiticeiro. Ouvi dizer que ele quer expandir isso para casas particulares com o tempo, uma vez que os problemas tenham sido resolvidos no sistema por meio de experimentação. Disse alegremente.
Eles cavalgaram em silêncio por um tempo, com Chautiar e Albedo compartilhando um olhar que as fez concordar mutuamente. Se elas não perguntassem como ele sabia dessas coisas, ele não se preocuparia em deixá-las desconfiadas sobre sua abundância de conhecimento. No entanto, com aquele olhar, elas também trocaram com uma admiração incomparável por sua inventividade e premeditação em estabelecer raízes profundas para que seu império durasse por inúmeras gerações. Eles mal suprimiram seus suspiros de desejo. Ainzou, por sua vez, ficou quieto por um motivo totalmente diferente. Porque elas são tão quietas, elas não seriam tão quietas a menos que suspeitassem sobre o porquê de um soldado comum saber todas essas coisas. Mas se eu tentar encobrir com uma mentira, pode ser notado ou acidentalmente exposto mais tarde. Eu realmente não deveria improvisar tudo toda vez. Fiquei tão envolvido em quão surpreendentemente o imperador implementou minhas políticas que comecei a monologar. Droga! Bem, elas são jovens, desconfiadas ou não. Não há razão para concluir que eu sou o rei feiticeiro em pessoa. Apenas relaxe um pouco e aproveite a viagem. Ele pensou em várias outras coisas que poderia dizer para distrair ou encobrir, mas nada mais lhe veio à mente, então ele apenas deixou o silêncio se instalar sobre eles até descer da carruagem. Devemos comer alguma coisa? Percy perguntou, quebrando o silêncio. Acho que poderíamos, rações de estrada são boas, mas elas envelhecem depois de um tempo. Respondeu, era parcialmente verdade, embora ele quisesse tentar algo novo. Era tão bom provar as coisas novamente que ele ainda não tinha se cansado da comida simples. Enquanto andavam pelas ruas pensando em lugares para comer, Ainz não conseguiu resistir. Graças às abundantes regulamentações comerciais universais e a uma moeda padrão apoiada por um banco central, reavaliada anualmente e com salários automaticamente aumentados para corresponder às taxas de inflação, o comércio está prosperando em todo lugar. Eu estava viajando para o leste além do Império Feiticeiro há algum tempo, e alguns desses países criam laços amigáveis com o Rei Feiticeiro apenas para entender melhor como implementar suas políticas, enviando observadores e outros para aprender tudo o que podem. Conheci um de seus enviados, por acaso, e aparentemente eles fazem algumas concessões simbólicas em troca. Alguns desses países começaram a usar suas moedas no lugar das suas, graças ao brilhantismo da supervisora guardiã. Entendo que a família real do reino Minotauro até se ofereceu para deixar o rei feiticeiro herdar o trono de seu reino, com seus herdeiros governando. Como governadores, este é o primeiro império a expandir suas fronteiras sem realmente ter que entrar em guerra. Para que eles não destruam a coisa que desejam reivindicar, muito inteligente. Percy disse com uma reflexão irônica sobre o fato de que ela estava se elogiando. Sua dela deu a ela um olhar um pouco azedo, mas estando atrás do rei feiticeiro, ele não estava ciente disso, ou da resposta de Percy que tomou a forma de um olhar de autossatisfação presunçosa. Pode ser que não haja mais guerras de conquista aqui, juntar-se a ele é simplesmente muito vantajoso, e se opor a ele é simplesmente muito custoso. A voz de Hera estava feliz enquanto ele falava, e atrás dele as duas mulheres trocaram olhares de admiração enquanto começavam a compreender as profundezas incríveis do planejamento que seu mestre insondável deve ter empreendido para realizar tal feito. Tenho certeza de que ajuda o fato de ele ser visto como um deus por tantos. Sua dela disse com uma expressão satisfeita. Sim, eu entendo que sua papa tem sido muito ativo em enviar seus mercenários para o exterior, assim como padres e similares para ganhar tanto o homem guerreiro quanto o homem comum, e ela usou a guilda dos mercadores para espalhar a fé entre os contadores de moedas, banqueiros e comerciantes. Ser um membro da Justiça Negra é quase um requisito para ganhar riqueza em alguns lugares, e qualquer um que não seja um membro, não ganha uma reputação muito confiável facilmente. Percy acrescentou. Vocês são seguidoras? Perguntou enquanto apontava para um pequeno estabelecimento. Vamos comer lá. Ele disse. Sim, nós o seguimos como nosso Deus. Percy disse, nós o adoramos como o Deus do amor, pelo quanto ele dá aos outros, e pelo quanto ele se sacrifica da mesma forma. Ela acrescentou, mantendo um olho em sua linguagem corporal enquanto dizia isso. Sim, lembro-me de ler sobre o discurso da Papa, ele deve ser uma figura muito solitária. Disse tristemente. Tenho certeza de que ninguém que o ama desejaria que ele tivesse isso, no entanto.
Percy acrescentou enquanto se sentavam em uma mesa ao ar livre, sob um dossel de era verde. Talvez não, mas, o que alguém pode fazer sobre isso? Ele perguntou com uma voz cheia de arrependimento. O que, de fato? Percy perguntou, tomando cuidado para não encontrar os olhos dele com os dela. Por favor, veja o que? Eu estou aqui, estou bem aqui, e sempre estarei. Ela pensou, e escondeu o rosto atrás de um menu para que ele não visse o brilho molhado que se formava sobre seus lindos olhos.